Destaque do Jornal da Manhã, vamos para Brasília. Bom dia, José Maria Trindade. É isso, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos aí. Olha, Joseval, um pensamento positivo reaparece no Congresso Nacional. A ideia de deputados e senadores que não foram citados na delação e não estão sendo investigados é de resistir e tentar até ganhar com esta investigação. Ou seja, dizer aos eleitores que nós, os não investigados e não citados, somos diferentes dos que estão sendo investigados. O primeiro objetivo desse grupo é barrar qualquer possibilidade de aprovação de anistias, mágicas políticas ou projetos que possam interferir na investigação da Operação Lava Jato, como, por exemplo, o projeto que regulamenta, neste momento, o abuso de autoridade. Esse projeto já encontra resistência forte na Câmara dos Deputados, mas ainda está no Senado Federal, onde deve ser aprovado. O principal ponto ali em debate neste projeto é a possibilidade de punição de juízes e de promotores por interpretação da lei. Me dizia o deputado Carlos Sampaio, que é do Ministério Público, né, licenciado agora deputado, é de que este é o material de trabalho dos procuradores e dos juízes, exatamente interpretar a lei e que não poderiam ser punidos por uma interpretação considerada equivocada ou errada, né? Então esse projeto está sendo visto como um dos projetos que podem impedir ou mesmo dificultar a Operação Lava Jato. Esse grupo que tenta resistir vai mostrar durante a campanha eleitoral de que eles não estão entre os investigados e aí ganhar a simpatia e voto. Veja bem que político tem ideia para tudo, né, Josevão? Até porque a interpretação muda no coletivo. Vou dar um exemplo, posso dar até mais exemplo. O crime de sedução não existe mais. Antigamente a sociedade brasileira sabia. O jovenzinho que seduzisse uma menina menor de 18 anos, ele era processado, a não ser que ele casasse na polícia. Lembra disso? Casou na polícia, casar matou. Na polícia. Que era uma das formas de extinguir a ação penal. Sim, perfeito. E hoje não é crime mais. Adultério era crime, não é mais crime. Então já pensou se todos aqueles que adotaram uma pena na tivesse que vir para a cadeia, né? Não houvesse a prescrição? É uma questão absurda. Porque os valores se alteram. É a grande lição do professor Miguel Reale. A lei não é a norma, o texto escrito. A lei é mais do que isso. A lei é o fato, que é uma relação dos seres humanos. É também o texto, que é a norma, mas são também os valores. E os valores se alteram. Na verdade, ninguém é contra o abuso do poder do guarda da esquina, do policial rodoviário que exagera ali na hora que está com o motorista, de algum policial truculento, né? Mas se discute e muito o momento de se votar este abuso do poder, indo até procuradores e juízes. Agora, a reação do Congresso Nacional tem sido também atender aí os apelos do presidente Michel Temer e funcionar. Está funcionando. Esta foi uma semana cheia e tocou projetos importantes, como a reforma trabalhista, que ontem teve uma revanche, né, e acabou aprovando urgência ao projeto de reforma trabalhista. Agora acendeu o sinal amarelo mesmo para o presidente Michel Temer, porque teve a maioria absoluta, mas não tem a maioria constitucional para aprovar, se fosse, não é, a reforma trabalhista não é, uma emenda à Constituição. Mas indica que o presidente Michel Temer não tem mesmo os números necessários, 308 votos, para aprovar a reforma da Previdência, que foi lida ontem e foi aberto o espaço de vista, né? Então, o governo está negociando aí como aprovar esta reforma da Previdência, viu? É verdade, Zé. Só um breve comentário sobre uma citação implícita sua na fala ao guarda da esquina, né? Que é o episódio célebre da reunião no dia 13 de dezembro de 1968 no Palácio das Laranjeiras, quando estava sendo discutido o texto do ato número 5, redigido pelo Gaminha, o terrível Gami Silva, ministro da Justiça. A discussão, todos os ministros foram ouvidos, todos eram a favor. Quando chegou a palavra ao vice-presidente Pedro Aleixo, ele disse: eu sou contrário. Foi o único homem digno naquele dia.
Eu disse, eu sou contrário. Essa reunião foi gravada, é possível a gente ouvir, Pedro né? Aleixo, Ter o áudio. vice, né, professor? Vice-presidente, mineiro, foi da antiga UDN. Ele disse assim, aí o Costa e Silva, presidente, se dirigiu a ele e falou, o senhor não confia em mim? Ele falou, no senhor eu confio, eu não confio no padre, no guarda da esquina, né? O problema é o guarda da esquina. O senhor eu vou aqui e falo, tal, né? Então essa ficou célebre, essa passagem do Pedro Aleixo, que depois, vale lembrar, tentou, com muito esforço, mas fracassou, criar um terceiro partido durante o regime militar, que só existiram dois, como é sabido, Arena e MDB, mas acabou fracassando. E ficou célebre essa passagem dessa reunião lá no fatídico 13 de dezembro de 1968, no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, né? Pois é, eu convivi aqui, professor, com o senador Jarbas Passarinho, né? Sim, que estava presente à reunião. Era ministro do Trabalho. A frase dele me chocou muito, aquelas favas com os escrúpulos. Isso. O Nunca Delfim. se deve mandar as favas aos escrúpulos. O Jarbas Passarinho, o Delfim, né? O Delfim pediu naquela reunião, que é uma coisa de arrepiar os cabelos, viu, senhor Antônio Delfim Neto? Tá gravado. Ele queria um AI-5 só para economia. Ele já tinha um poder, ele foi, né, um poder dos diabos, ele queria mais ainda, né? Caramba. Quando veio da Inglaterra, houve o famoso beijamão ao Delfim. Beijamão, grande Delfim. Mas muito, vale lembrar, tem tudo isso, mas muito competente, um bom conhecedor da história econômica brasileira. O seu trabalho de doutorado foi sobre o café, chamado Problema do Café no Brasil. Sujeito muito inteligente, sério, muito capaz, mas nunca... Grande frasista, né? Grande frasista, um piadista de primeira. Até eu contei umas piadas dele no livro que eu escrevi sobre o Collor pro Fernando Henrique, que não gostou da piada do Delfim, deu uma risada, porque o episódio é o seguinte, desculpe me estender, mas em pleno governo Collor, veio uma proposta de emenda parlamentarista. O Jarbas Passarinho, que você citou, era o ministro da Justiça, inclusive. E na primeira votação passou no Senado. A proposta era do senador Richa, pai do Beto Richa, né, o José Richa. E aí ia ter uma segunda votação. Só que eles queriam um parlamentarismo já. O Collor seria uma rainha da Inglaterra, então. E o Collor aceitava um parlamentarismo depois da sua presidência. E o Fernando Henrique foi conversar junto com o Richa, com o presidente Fernando Collor à época, o Collor garantiu que era a favor da emenda. Falou que era a favor. E chegou na hora, eles perderam, né? Foi derrotada a emenda parlamentarista e tal. E aí o Delfim disse para o Fernando Henrique, senador, o senhor acredita no Collor e não acredita em Deus? Quer dizer, vai acreditar o senhor que não acredita em Deus vai acreditar no Collor? Eu contei essa piada ao presidente Fernando Henrique, que deu um riso amarelo, mas é um grande frasista, como você lembrou. Sim. Porque o Fernando Henrique também não acredita em Deus. É por causa daquela pergunta da eleição de 1985 aqui em São Paulo, né? Teve duas perguntas naqueles debates, quando era debate e tal. Uma sobre o preço do pão. O preço do pão, muito bem lembrado. E outro, a questão se acreditava ou não em Deus, né? Um abraço, Zé Maria Trindade. É isso, muito bom dia a todos. Dia.